Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar aos irmãos o que diz no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Lá diz que Deus são 7 Espíritos. E lembrando, o 7º Espírito de Deus é Cristo, que é a sua palavra. E agora eu vou ler com os irmãos. Então Jesus, Deus são 7 Espíritos. E Deus começou a fazer a obra dele aqui na terra com o primeiro corpo físico que Moisés viu, foi o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte. E depois veio o corpo de Cristo. Então você junta os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo, dá 9. 9, que é a serpente no hebraico. Por isso que Jesus é chamado a serpente. Jesus, ele é a serpente. Jesus, ele é o número 9, que são os 7 Espíritos, o corpo do Pai e o corpo do Filho. 7 Espíritos, 2 corpos, 9, a serpente. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Amós. Livro de Amós, eu vou ler o capítulo 1, versículo 1, e vou ler o capítulo 9, versículo 9. Livro de Amós, ele tem exatamente 9 capítulos. E esses 9 capítulos está falando do juízo que a lei de Cristo exerceria no mundo. Lembrando, o livro de Amós, o nome Amós no hebraico significa portador de fardo. Ou seja, está falando de Cristo, aquele que carregou nosso fardo, que são os pecados. Olha o que diz aqui, ó, livro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Ó. A epígrafe do texto diz assim: juízo de Deus contra diversas nações. Entendeu? Eu vou ler só a epígrafe. A epígrafe de Deus diz assim, ó, o juízo de Deus contra diversas nações. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Lembrando que o 9 é Cristo, 9 é a serpente. Entendeu? Que são os 7 Espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo de Cristo. Então aqui, livro de Amós, capítulo 9, versículo 9. A epígrafe do texto no capítulo 9 diz assim, ó, a certeza da desolação. Que está falando do juízo. Quando você vai ao livro de Amós, capítulo 9, versículo 9, diz assim, ó, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. E todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Então toda pessoa que você imagina no mundo que não obedece à doutrina de Cristo, que são os mandamentos, os 10 mandamentos, toda pessoa que não doutrina, que não luta com todas as suas forças para obedecer essa doutrina, que não se converter para fazer isso, no final eles todos morrerão à espada. O que é a espada? A espada é a palavra de Deus. Se você não obedecer, Deus te dá um prazo de 70, 100 anos. E sempre você está ouvindo falar de Jesus, da sua palavra. Se você não se converter, no final você será lançado no lago de fogo. Entendeu? É isso que a palavra de Deus está falando. Por isso que Jesus é chamado a serpente. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. E os 7 Espíritos de Deus é Deus. E os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Por isso que o número 9 é a serpente. Se você pisar no amor de Deus, você morre. Se você se converter, você é curado pelo soro de Cristo. Amém?